Boa noite, pessoal. O meu nome é Franciela Bonassina. Eu sou diretora do Departamento Científico do Instituto Bion na gestão 2022-2023. E essa é uma noite chuvosa, num período assim bastante delicado para a população gaúcha, né? Porque tem chovido muito por aqui. Mas hoje a gente vai falar sobre sonho. E o título do trabalho que a Marta vai apresentar é Sono, Sonho e Sonhar. A Marta Chagas Ribeiro é membro convidado do Instituto Hecatus e membro pleno do CEP de Porto Alegre. Eu te passo a palavra, Marta. Então tá, muito obrigada. Queria agradecer, né, o Instituto Bion, para a diretoria, para o Rafael, que fez o contato, que a gente combinou, né, Rafael, sobre como é que ia ser esse evento. Fico muito honrada de estar aqui nesses eventos que são dos 30 anos, né, do Instituto Bion, que é uma instituição super importante para nós, pela transmissão, né, da psicanálise, pelos estudos, pelos grupos e os eventos que ela, né, está propondo. Acho que está muito legal isso. E queria agradecer vocês, porque eu acho que essa é uma oportunidade boa de a gente também conversar, discutir, né, se conhecer um pouco melhor. E eu vou ler algumas ideias que eu tive em relação a esse tema. Acho que se a gente puder fazer uma discussão, né, esse conto, ele é meio uma provocação, assim, também para que a gente possa conversar aqui, né, e criar novos vínculos, né, que talvez essa seja a nossa grande possibilidade de trabalhar na nossa clínica, né, são os vínculos que a gente possa criar novos para pensar outras possibilidades. Então, eu vou ler devagar e para depois a gente conversar. Bom, o sonho é um tema valioso para a psicanálise e o livro sobre a interpretação do sonho de Freud, de 1900, marca a descoberta do inconsciente, da própria psicanálise, podendo ser tomado como uma revelação para a humanidade de que a razão não é o centro, a maior capacidade humana, pois está subordinada a leis irracionais. Como diz a frase, a razão é escrava da emoção e existe para racionalizar a experiência emocional. Desde então, o sonho tem sido foco de curiosidade e estudo nessa ciência. Este evento, o sonho, que se repete todas as noites e nos defronta com o desconhecido de nós mesmos, algo que nos acontece e não sabemos, possui uma forma abstrata, nos traz emoções, viagens no tempo, pessoas, e não segue um método, nenhuma receita. Freud descreve o sonho como uma realização de desejos infantis no mais profundo inconsciente reprimido. Para interpretá-lo, descreve os processos primário e secundário da psique, o princípio do prazer e o princípio da realidade, os mecanismos de condensação e deslocamento. Uma vasta pesquisa e muita observação e estudo nos levam a inúmeras formas de compreender o inconsciente. O inconsciente, no conceito de Freud, é um vasto território que só temos acesso a partir dos seus derivados. E a linguagem do inconsciente é tida como uma linguagem onírica. Estão me ouvindo bem? Tá. Uma emoção, um medo, um pânico, um desastre é transformado em um pequeno filme que pode se repetir e assombrar o mais corajoso dos mortais. Com o advento da psicanálise, podemos fazer relações e correlações do que vivemos na vida de vigília e na vida onírica, e nos conectarmos com essa linguagem abstrata. No livro de Siddhartha Ribeiro, O Oráculo da Noite, encontramos um estudo aprofundado sobre o tema, que perpassa várias ciências e vários tipos de interpretação.
Mas gostaria de destacar uma curiosidade que o autor traz sobre o sonho, que abre aspas, para os nossos ancestrais hominídeos, a constatação de que o mundo onírico não é real deve ter sido um mistério renovado a cada manhã. O que fez o homem diferenciar o que era real do que não era? Sonhar nestes termos era uma realidade. E provavelmente com a vivência de perda de entes queridos e familiares é que essa realidade onírica foi sendo reconhecida como existindo em outro espaço, o espaço mental. O autor descreve que o advento da linguagem, da religião e da arte com certeza deu novos sentidos aos símbolos enigmáticos do sonho. Curiosamente, esses sentidos foram muito semelhantes em diferentes culturas ancestrais. Esse livro do Siddhartha Ribeiro é uma leitura, assim, para nós maravilhosa, porque eu acho que ele faz uma pesquisa, assim, desde a neurociência, tem vários exemplos, é muito, muito interessante, assim, eu recomendo muito essa leitura. Mas a pergunta segue, o que é o sonho? Passado algum tempo psicanalítico, Donald Winnicott descreve o sonho como sendo um evento psíquico que vai mais além da perspectiva interpretativa. Sonhar é uma ação constitutiva, subjetivante e cujo valor, como experiência, independe da decifração do conteúdo dos sonhos. Essa ideia, ao meu ver, liberta o sonho da investigação detetivesca, como se o indivíduo estivesse escondido e pudesse ser encontrado. Uma ideia que permanece na minha mente é que o sonho é uma forma de comunicação, que se comunica por associação, pois ele é. No sentido de que não podemos duvidar de um sonho, não acreditar nele, assim como uma experiência emocional. Dentro do estudo profundo que a psicanálise faz desses eventos, penso que o sonho é esse espaço mental que não temos controle, não pode ser controlado pela consciência e, além disso, pode nos surpreender muito ao trazer para a consciência pensamentos, ideias, emoções boas e más. Esses dois fatores, a comunicação e a falta de controle deste algo que possa surgir e surpreender, aproxima a vida onírica e da vida de vigília, né? A psicanálise pode ser tomada para quem estuda como sendo as experiências emocionais psicanalíticas que vamos adquirindo paralelo ao estudo e à disciplina que possamos ter com essa matéria. O estudo do ser humano e de sua personalidade se desenvolveu, ao meu ver, a partir de uma patologia, mas que, ao aprofundarmos e seguirmos investigando, vamos nos deparar com uma descoberta a mais do ser humano. A psicopatologia caminha na direção do futuro para um conhecimento do humano que aproxima a normalidade da anormalidade, aproxima as fronteiras do real e do onírico, ou seja, a possibilidade de transitarmos pelas cesuras. Este conceito foi desenvolvido por Bion de uma frase do Freud. Há mais continuidade entre a vida intrauterina e a primeira infância do que a impressionante cesura do nascimento nos fez crer. A impressionante cesura, como o evento do nascimento, é a possibilidade de algo que separa, mas também de algo que continua. Atravessando essas cesuras, podemos nos perguntar: o que é um sonho e onde nascem? O que acontece mais além do que é compreendido e mais aquém do que é compreendido? Podemos ter um continente para abrigar sonhos que ainda não foram sonhados? Como poderemos sonhar sonhos que estão rondando para serem sonhados, mas que ainda não encontraram um sonhador? O estudioso químico Auguste Kekulé dedicou-se intensamente ao estudo das ideias que ele mesmo formara, das valências dos átomos e da natureza das suas ligações e como isso levaria à estrutura do benzeno. Então, segundo as suas próprias palavras, certo dia, ele estava escrevendo seu livro-texto, quando voltou sua cadeira para a lareira e começou a dormir. Ele passou a ter um sonho, em que ele viu os átomos como que dançando na sua frente, e os grupos menores ficavam mais atrás. Então ele distinguiu cadeias longas girando e torcendo-se como cobras.
De repente, uma das cobras mordeu a sua própria cauda. Quando ele acordou e passou a colocar esse sonho à prova no mundo real, a disposição dos átomos nas moléculas do benzeno seria semelhante à daquela cobra que mordia a sua cauda, ou seja, formaria um ciclo de forma hexagonal. Sua ideia realmente estava correta. De início, ele acreditava que só haveria ligações simples entre os carbonos. Porém, mais tarde, ele propôs que haveria uma alternância entre ligações simples e duplas. Essa é a descoberta da estrutura do benzeno, a partir de um sonho. É bem verdade que o sonho de Kekulé o ajudou, porém foi sua dedicação e constantes estudos que o levaram ao sonho e à sua aplicação. Conforme disse Pasteur, no campo das observações, o acaso favorece apenas a mente preparada. Essa frase poderia ser uma ideia para um debate, mas me faz pensar como algo precisa encontrar outro algo para germinar. A expectativa, a busca já predispõe um encontro de conteúdo com um continente. Sigo pensando. O que é estar dormindo e o que é estar acordado? Bion, que é um autor que estudo há anos, possui uma capacidade e uma genialidade que se apresenta, a meu ver, na sua observação profunda do ser humano e não das suas patologias, e na forma como relata o que observa, as suas ideias. Transforma ideias e conceitos em ferramentas. Traz a ideia de que usar modelos nos dá mais flexibilidade e possibilidade de pensarmos além. Frequentemente, Bion propõe que possamos pensar ao contrário de aquilo que está sendo pensado, ou sobre outro vértice. Isso acontece quando propõe que os pensamentos precisam de um aparelho para pensá-los, e não ao contrário. E as suas ideias sobre sonho e o dormir e o estar acordado seguem esse curso, ou, como ele diz, uma nova versão. Considerando uma experiência emocional, o sonho acontece quando estamos dormindo e também quando estamos acordados. A compreensão disso está na concepção de uma função alfa, que seria a função que transforma os dados sensoriais e as emoções em elementos alfa. Estes últimos podem se vincular e são disponíveis para os pensamentos oníricos e para os pensamentos inconscientes de vigília. A função alfa é um nome dado a algo, uma função. Também podemos pensar num processo de transformação, utilizada como uma lente de observação na prática clínica. O que o paciente diz quando ele está falando de algo? Quando nos diz que sonhou? O que está nos contando? Está contando o que aconteceu? Quando lembra de um sonho, é no presente que este sonho está acontecendo? E o relato é o sonho? São perguntas que devemos nos fazer para investigar os processos menores, as células, o intervalo, para poder compreender o que compreendemos e não sabemos. Uma citação do Bion. Acentuarei o que disse até agora através de uma nova versão de uma teoria popular do pesadelo. Se crê que um homem teria um pesadelo porque se havia estado indigesto e por isso despertava aterrorizado. Minha versão isso é palavras do Bion. O paciente que dorme está aterrorizado, devido ao fato de que ele não pode ter um pesadelo, não pode despertar, nem tampouco dormir. Portanto, sofre de uma indigestão mental. Essa citação é do Aprendendo da Experiência, capítulo 4. E seguindo Bion, se um homem tem uma experiência emocional durante o sonho ou durante a vigília e é capaz de convertê-la em elementos alfa, pode permanecer inconsciente dessa experiência emocional ou chegar a ser consciente dela. O homem que dorme tem uma experiência emocional, converte em elementos alfa e se torna capaz de ter pensamentos oníricos. Através disso, tem a liberdade de chegar a ser consciente e descrever a experiência emocional através de uma narração que geralmente se conhece como sonho. Ou seja, a experiência emocional, quando transformada,
em elementos alfa, vai criar os estados mentais consciente e inconsciente, ou acordado ou dormindo. Byung nos dá vários exemplos sobre como pensa esses estados mentais, como o sonho é um processo que sempre está ocorrendo na nossa mente, quando estamos vivendo essas experiências emocionais. A experiência emocional do sonho cria a possibilidade de estarmos dormindo. Quando nos envolvemos numa tarefa qualquer e esquecemos o tempo que passa e estamos vivendo aquilo que estamos fazendo, provavelmente podemos pensar que estamos dormindo. Numa conversa com um amigo que contamos e trocamos ideias, se não tivéssemos uma barreira que mantivesse outros pensamentos em estado inconsciente, as nossas conversas seriam transpassadas por palavras sem sentido, ou não conseguiríamos fazer uma linha de raciocínio. Byung cita que quando o diálogo é muito racional e sem ressonância afetiva, existe um esforço interno enorme para não aparecerem pensamentos psicóticos. Essa é uma forma de compreensão da mente humana que se diferencia da teoria psicanalítica clássica e abre outras possibilidades de pensar e se comunicar. O sonho, nessa forma de pensar, demonstra que essa mente está operante. O sonho é um continente para os conteúdos mentais que estão dispersos, que querem se comunicar e estão ali para serem pensados. Agora podemos, seguindo a versão de Byung, pensar assim: e se o aparelho para pensar pensamentos não estiver apto para pensar? Há os elementos alfas que estão dispersos, que foram passados pela função alfa, mas que ainda não foram pensados. Os pensamentos sem pensador são pensamentos à espera de um continente, mente, para que possam ser pensados. A questão que estou propondo pensar aqui, nesta fala, é sobre os estados mentais que surgem como possibilidades, a partir dessa proposta do Byung de ampliar esse status de consciente e inconsciente, dormindo e acordado, e que vivemos muitos estados mentais para além destes. Penso que essas palavras que foram escolhidas para o título dessa fala nos remete a isso. Será que o sono se relaciona com o sonho e o sonhar? Será que precisamos atravessar a cesura do nascimento a cada acordar ou a cada adormecer para que se possa, do infinito vazio informe, sonhar um sonho? Se o sono é um estado produtor de possibilidades de sonho, de brotos de pensamento, e a partir de proto-pensamentos, será que o sonho é o guardião do sono e o sono é o guardião do sonhar? Essa frase é do Freud, né? O sonho é guardião do sono. Eu proponho que a gente possa pensar se o sono também não é o guardião do sonho. Bom, eu gostaria a partir dessa fala, dessas ideias que eu estou trazendo sobre o sonho, que a gente pudesse conversar um pouco sobre o conto. Então, eu vou ler algumas... Eu fiz um resumido desse conto, mas eu vou trazer alguns trechos, né, escritos, assim, com essa genialidade do Murakami, que expressa muito estados mentais, assim, distintos, para que a gente possa depois comentar sobre isso. Alguém quer falar alguma coisa agora? Será que a gente faz uma pausa para falar agora ou já entro com o conto? Alguma ideia? Tá, então vou ler, vou entrar no conto, tá? Então, o título do conto é Sono, que já é algo que a gente tem que pensar por que esse título, né? Sono. Começa assim. É o 17º dia que não consigo dormir. Não se trata de insônia, pois dela eu entendo um pouco. Na época da faculdade, tive uma coisa parecida. A protagonista da história relata que não quis procurar médico nem contar para os familiares que estava assim,
pois iam aconselhá-la a procurar um hospital. Uma citação do conto. Esta coisa parecida com insônia durou cerca de um mês. Neste período, não consegui ter uma única noite decente de sono. Todas as noites, ao me deitar na cama, eu me dizia mentalmente: agora é hora de dormir. Mas no mesmo instante, como num reflexo condicionado, isso me deixava em estado de vigília. Todos os esforços foram em vão. Quanto mais eu me esforçava para pegar no sono, mais desperta ficava a minha consciência. Cheguei a apelar para bebidas alcoólicas e até pílulas para dormir, e nada resolveu. Quando começava a amanhecer, finalmente eu senti uma ligeira vontade de cochilar. Mas essa sonolência estava longe de ser chamada de sono. As poucas e breves cochiladas eram acompanhadas de uma nítida impressão de que minha consciência, sempre vigilante, observava-me atentamente do quarto ao lado, separada por uma fina parede. Esse estado de infinita sonolência persistia o dia todo. O mundo ondulava, isento de sons. Eu derrubava coisas. Naqueles momentos, o que eu mais desejava era ficar ali, prostrada no chão, dormindo profundamente. Mas não, minha consciência estava sempre ao meu lado. Eu sentia a presença dessa gélida e indiferente sombra, minha própria sombra. Que estranha sensação, pensava a sonolenta. As pessoas ao redor não pareciam notar meu estado crítico. Ninguém percebeu que eu estava vivendo em estado de sonolência. Mas certo dia, isso teve um fim e aconteceu de repente, sem nenhum prenúncio nem motivo aparente. Bom, a protagonista então conta que dormiu 27 horas, ininterruptas, e quando acordou, era a mesma de sempre. O conto segue com a protagonista relatando o fato de que essa segunda vez foi algo diferente, pois não conseguia dormir, sentia-se bem, com saúde e lúcida. Também não sentia vontade de contar o que lhe estava ocorrendo para seu marido e filho. E passa a descrever como vive a sua vida. Um dia a dia de uma rotina onde os dias são muito parecidos um com o outro. O marido dentista segue sua rotina de horários, leva o filho na escola e ao sair todos os dias a esposa lhe diz: "Te cuida". E ele responde: "Não te preocupa". Neste período do dia, ela cuida da limpeza da casa, lava roupas, vai ao mercado, prepara as refeições. Tem o costume de nadar 30 minutos todos os dias. Espera o filho chegar da escola e começa a preparar o jantar. O filho dorme às 8h30 e o casal fica na sala, lendo e conversando sobre o dia transcorrido. Uma citação do livro, tá? Eu tinha uma nítida lembrança do que aconteceu naquela primeira noite em que não consegui dormir. Naquele dia, eu tive um sonho ruim, um pesadelo sombrio e viscoso. Não lembro do sonho em si, mas de uma coisa eu lembro muito bem: a terrível sensação de mau agouro que ele transmitia. Eu acordei no clímax desse sonho. Acordei num sobressalto, como se alguém tivesse me resgatado daquele pesadelo no momento crucial, quando eu estava prestes a dar um passo irreparável. Após despertar, fiquei um bom tempo ofegante. Meus braços e pernas formigaram e eu não conseguia movê-los com facilidade. Permaneci imóvel e, como se eu estivesse deitada numa caverna vazia, só conseguia ouvir minha respiração ecoando nos meus ouvidos de modo extremamente desagradável. Foi apenas um sonho, pensei. Que horas são? Tentei olhar o relógio da cabeceira, mas não consegui virar o pescoço. Neste exato momento, tive a impressão de ter visto alguma coisa no pé da cama. Parecia uma sombra negra e indistinta. Contive a respiração. Por instantes, meu coração, meus pulmões, enfim, todos os órgãos do meu corpo pareciam congelados. Forcei os olhos para tentar enxergar aquela sombra.
Ao fitá-la atentamente, ela começou a tomar forma, como se aguardasse aquele meu olhar. Os contornos se tornaram nítidos na forma de um corpo e revelaram seus detalhes. Era um velho magro, de agasalho preto. Seus cabelos eram grisalhos, curtos e as bochechas fundas. O velho estava em pé, parado na beira da cama. Fitava-me em silêncio, com um olhar penetrante. Seus olhos eram grandes e com vasos vermelhos dilatados. Seu rosto, porém, era desprovido de expressão. Ele não se dignava a falar comigo. Era vazio como um buraco. Isso não era um sonho. Aquilo era a realidade. A única coisa que eu conseguia fazer era fitar o velho. Ele segurava alguma coisa na mão, algo comprido e arredondado. O brilho era esbranquiçado. Olhei aquilo em silêncio. Enquanto eu observava aquela coisa, seus contornos foram se tornando mais nítidos. Era um regador. Um regador antigo de cerâmica. Um tempo depois ele o ergueu e começou a jogar água nos meus pés. Mas eles não sentiam a água. Eu havia caindo sobre os meus pés. Escutava seu barulho. Mas meus pés não sentiam nada. A partir desse episódio, a protagonista levanta, vai até a sala, pega um livro para ler, Ana Karenina, toma um conhaque e começa uma série de questionamentos sobre como estava afastada dos livros, porque não tinha sono, queria muito ler. Nesta altura, o conto traz toda a vida paralela que a protagonista começa a viver, pois à noite o marido e o filho dormem e ela vive. Eu fiz uma passagem meio brusca do sonho, realidade, para o resumo do conto, porque é muito comprido. Bom, a partir desse momento, então, ela passa a nadar 1 hora por dia, sente-se revigorada, olha para seu corpo no espelho e gosta do que vê, sente-se jovem. Novamente aparece a percepção de que ninguém percebe o que ela está vivendo, pois não contou nada a ninguém. Olha para o marido dormindo, acha ele feio e velho, e olha o filho e percebe que há algo nele que não gosta, mas não sabe o que é. Aos poucos enxerga como ele é parecido com o pai e com a sogra. Passa a ter percepções sobre a sua vida, de sua família. Preocupa-se com o fato que não dorme, mas toma uma decisão. Após tomar essa decisão, deixei de temer o fato de não dormir. Não havia o que temer. O importante era manter uma vida positiva. Estou expandindo a minha vida, pensei. Não tinha o período das 10 da noite até... Tinha o período das 10 da noite até às 6 da manhã só para mim. Então consumi 1/3 do dia numa atividade denominada dormir. Mas agora 1/3 da minha vida passou a me pertencer. Não é mais de ninguém, é somente meu. Posso usá-lo do jeito que eu bem entender. Neste período, ninguém vai me incomodar nem me requerer. Isto sim significa expandir a vida. Eu havia ampliado a minha vida a 1/3. Após verificar que meu marido dormia, fui sentar no sofá da sala e, sozinha, tomei o meu conhaque e abri o livro. Durante a primeira semana, reli 3 vezes Ana Karenina. Quanto mais eu lia, mais eu descobria coisas novas. Este longo romance possuía muitos segredos e estava repleto de respostas. E nas respostas descortinava-se um novo segredo. Todos esses mundos formavam um universo complexo. Essa é a minha essência, pensei. Ao deixar de dormir, ampliei meu ser. O importante é o poder de concentração. Viver e não conseguir se concentrar é o mesmo que estar de olhos abertos sem poder enxergar. Num determinado momento, ela começa a pensar o que seria a morte, que pode ser diferente de pegar no sono. Poderia ser uma escuridão profundamente consciente e infinita, e se assusta com esses pensamentos. Daí ela diz, né? Eu me sentia só, minha mente estava muito concentrada e se expandia.
Tive a sensação de que, se eu assim desejasse, poderia ver as profundezas desse universo mental. Mas decidi não fazê-lo. É muito cedo. Tiro o pijama, visto um jeans e uma jaqueta sobre a camiseta. Prendo os cabelos para trás, enfio-os por baixo da jaqueta e coloco o boné do meu marido. Entro no carro, já passa das 3 da manhã, eu poderia trabalhar de dia e de noite, afinal não consigo dormir. Paro o carro num parque no estacionamento. As lembranças do que tinha acontecido antes de eu não poder dormir parecem se distanciar rapidamente. É uma sensação muito estranha. É como se aquele eu que dormia diariamente não fosse eu, e que as lembranças daquela época não fossem minhas. E é assim que as pessoas mudam, penso. Mas as pessoas não percebem essa mudança, ninguém as percebe, a não ser eu. Mesmo que eu tente explicar, creio que elas não vão me entender. E tampouco farão esforço para tanto. Mesmo que acreditem, não entenderão como me sinto, que é o mais importante. Para elas, sou uma pessoa que aterroriza o mundo racional. Não saberia dizer quanto tempo fiquei estacionada naquele lugar. De repente, sinto a presença de alguém e volto à consciência. Alguém está por perto. Abro os olhos e olho ao redor. Alguém está do lado de fora do veículo e tenta abrir a porta. Mas, claro, elas estão trancadas. Há 2 sombras negras, uma de cada lado do carro. Uma do lado direito e outra do esquerdo. Eu não consigo ver seus rostos, nem as roupas que vestem. São sombras negras em pé ao lado de ambas as portas. Estas sombras, meu City parece extremamente pequeno, e é como uma caixinha de doces. Eles balançam o carro. Alguém bate incessantemente no vidro da direita com a mão em punho. Mas eu sei que não é um policial. Os policiais não batem no vidro desse jeito, nem sacodem o carro como estão fazendo. Boquiaberta, não sei o que fazer. Estou confusa. O suor brota nas minhas axilas. Preciso tirar o carro dali. A chave. Preciso girar a chave. Estico o braço, pego a chave e giro. Escuto o som do motor de partida, mas o motor não pega. Meus dedos tremem. Fecho os olhos e, tentando manter a calma, giro novamente a chave. Não adianta. O único som que se ouve é um rangido como unhas arranhando uma parede gigante. O motor gira sem pegar. Os homens ou sombras continuam balançando o carro. Eles balançam cada vez mais forte. Devem estar tentando virar o carro. Alguma coisa está errada. Se eu pensar com calma, vai tudo dar certo. Preciso pensar. Pensar com calma, sem afobação. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Mas não sei o que é. Minha mente está repleta de uma densa escuridão que não vai me levar a lugar algum. Minhas mãos tremem. Tirei a chave da ignição para tentar colocá-la novamente. Os dedos tremem, eu não consigo colocá-la de volta na fenda. Ao tentar novamente, a chave cai no chão. Curvo o corpo para tentar pegá-la, mas não consigo, porque estão balançando o carro com muita força. Ao me curvar, bato a testa com força no volante. Desisto de pegar a chave, encosto no banco e cubro o rosto com as mãos. E choro. A única coisa que resta a fazer é chorar. As lágrimas não param de cair. Estou presa nessa caixinha e não tenho para onde ir. E a hora mais escura da noite, e os homens continuam a sacudir o carro. O que eles querem é virar o meu carro. E assim termina esse conto. E, bom, a partir disso, eu não sei se vocês, quem não leu, se conseguiram, assim, entender a sequência do conto, mas eu gostaria agora que a gente pudesse conversar, né, sobre isso, sobre o que acharam do conto, ou o que a gente pode pensar a partir
dessa provocação que é, assim, o sono, o sonho e o sonhar, né? E quem sabe a gente possa aqui sonhar, né? Esse conto e pensar algumas ideias. Então, acho que eu gostaria de ouvir um pouco vocês, né? Ver, assim, o que que suscitou esse conto, para quem já leu, o que que suscita agora. Vamos ver se a gente consegue conversar. Ah, oi, Marta, tudo bem? Oi. Ah, na verdade, eu não cheguei a ler o conto, mas te ouvindo falar agora, né? E o que me ocorre é no momento em que ela desiste de dormir, ela se permite dormir e assim sonhar. E parece que ela está sonhando, porque ela se permitiu dormir. É o que me ocorre. Sim, muito bom, muito bom. Vamos ver, assim, outras ideias. Achei bem interessante, assim. Oi, Marta. Oi, Verônica. Então, tudo bom? Tudo. Então, eu não consegui ler na íntegra, mas eu li alguns trechos e eu achei a arte maravilhosa. Meu Deus, que imagens bonitas, assim. E, e até as próprias imagens, assim, já, né, suscitaram muitas coisas no meu imaginário, assim, porque era uma miscelânea de muitas coisas. Te ouvindo ler, eu também ficava nessa dúvida, tá, mas ela tá sonhando, ela tá acordada, o que que é vigília, o que que é sono? E quanto mais assim eu vou estudando o Bion, mais me faz sentido essa ideia de experiência emocional a partir do sonho. O quanto assim, até escutando os pacientes no consultório, assim, transformam. O sonho tem essa capacidade de transformar. E eu fiquei com a sensação de ela não tem nome, né? Porque pelo que eu vi no conto, assim, não tem nome. Fica uma coisa assim anônima, né? Eu também fiquei pensando o quanto, para Freud, o sonho tem uma realização de desejo, mas parece que quando ela fica sem dormir, né? Se ela está de fato acordada, é ali que ela começa a realizar os desejos dela, assim. Então, o tempo todo me parece esse paradoxo, assim, mas está acordado ou está dormindo, né? Eu acho que eu vou ouvir um pouquinho mais, assim, o que que vocês estão pensando para a gente poder... É, quando quando eu li a primeira vez, Marta, primeiro te agradecer, né, por trazer esse tema, assim, conto e tudo o que tu trouxe ali de Freud até Bion, né, e essas diferenças, né, essa abertura, essa transformação, assim, nesse pensamento psicanalítico. Quando eu li a primeira vez o conto, eu li mais livre, assim, né, entregue a coisa da literatura, assim, né? E aí hoje eu reli e fiquei pensando, assim, associando e eu fiquei pensando na função alfa. Eu fiquei pensando na impossibilidade do sono, a partir da impossibilidade de sonhar. Foi algo que me ocorreu, assim. Não, assim, não durmo, então não sonho. Não consigo sonhar, eu não posso sonhar, então eu não durmo, sabe? É, e aí, por exemplo, aquela imagem daquela figura, aquele homem que com um regador molhava os pés dela, né? E aí ela, a partir dali, não dorme mais. E depois esse final, assim, um desfecho, não desfecho, assim, com aquelas figuras, né? Aquela coisa que para mim a palavra que vem é bizarro, assim, né? E ela tá, me parece, envolta por elementos bizarros, assim, eu pensei isso.
E aí isso me fez pensar na questão talvez uma possível falha na função alfa, logo uma interferência, um impacto na produção assim desse sonho, né, na questão onírica e a impossibilidade do sono a partir de uma impossibilidade de sonho, assim. É claro que tem um paradoxo quando ela tá ali naquela questão, ela tá calculando, né, o tempo de vida. Ganhei um terço, ganhei tantas horas, né, que eu acho que é um pensamento que talvez ele seja um tanto quanto recorrente, né? Quando eu li, me fez pensar assim, em algum momento de já ter pensado nisso. Tantas horas a gente dorme, tantas horas a gente tem no dia, então tantas horas ficam ali em off, mas que não é o off, né? É o off da vigília, mas tem uma produção, tem algo acontecendo ali. E ela faz esse cálculo, daí ela chega a pensar assim, não, vai ter um desconto lá na frente, né? Ela pensa numa certa lógica, assim, ganhando vida agora e depois você descontado e tal. Mas o que mais me ocorreu foi isso, assim, essa impossibilidade do sono a partir de talvez uma impossibilidade de sonho. A Maria quer falar? Quero. Posso? Pode. Claro. Primeiro, a primeira coisa que eu achei muito bacana é quando no teu trabalho, não no conto, né? Quando no teu trabalho, Marta, tu junta o sono, o sonhar e tu faz uma intersecção com a cesura. Eu achei isso, assim, muito bacana, porque eu pensei assim, bom, é aí, tomando sono e sonhar como uma indecidibilidade quando é que acontece a cesura, mas com a possibilidade de que aconteçam cesuras, que eu acho que depois tu vai desenvolvendo, então, o que é o sono, o sonho e o sonhar, né? Eu pensei assim, sim, nessa hipótese que tu traz, o sonhar seria a cesura, que nem bem tá num lado, nem bem tá no outro, e que não importa qual é o lado mesmo que vai estar, mas nessa possibilidade de movimento que talvez seja o que nos interessa, né? Então, dentro disso do trabalho, eu achei sensacional. Eu não sei se foi bem assim que tu pensou, mas quando tu foi lendo, eu fui pensando assim, nossa, como vai organizando o sono, o sonho e o sonhar como sendo uma coisa, outra coisa e uma cesura, que é quando tu coloca essa hipótese, né? Então, a primeira coisa que eu queria, assim, era te perguntar se assim te faz sentido, se foi isso mesmo, o quanto o sonhar seria o trânsito entre o sono e o sonho, tomando a cesura do jeito que tu coloca como esse grande movimento de possibilidades, né? Ah, Eu posso falar também, pode. Mar? Claro. Então, assim, eu estou pensando aqui no que a Maria está colocando, já estou viajando tanto, Maria, que eu não sei nem se eu vou conseguir organizar as coisas que me passaram aqui, mas vou deixá-las, né, como foi sucedendo comigo, as contribuições, assim. Mas agora eu estou presa na Maria, porque eu achei tão interessante isso. Também estou curiosa para ver seu comentário, Mar. Como você começou com Siddhartha, eu estudei com Siddhartha, né? Então, ele fala assim que o sonho, a primeira questão é assim, que ele não é aleatório. Porque se ele fosse aleatório, ele não iria repetir, né? Então, essa bizarrice, vamos dizer, toda, ela não é aleatória. Então, que função que teria isso? Daí ele vai falar um pouco sobre probabilística, né? Até aquele livro dele, Oráculo da Noite, é bem interessante, é um oráculo probabilístico, porque, como a ciência vê, seria assim um treino, você vai treinar sem a participação, vamos chamar do superego, né, que o córtex pré-frontal vai estar hipoativado, então, quer dizer, a parte crítica estaria hipoativada, então você vai treinar livremente, o que justifica muito uma experiência emocional, se for pegar a ciência, porque eu preciso
ter uma experiência emocional e processar transformações probabilísticas para o acordar, né, e metabolizar também, né, e todo o processo que o sonho possibilita, né, o sono e o sonho. Achei muito legal, Marta, você falar também sobre o sonhar, né, esse título, né, assim, o sonhar como essa função mesmo, achei muito legal a questão, né, da função alfa, acho que a Maria está colocando aqui, está me intrigando aqui, tá. Depois, eu não sei se vocês já ouviram falar na síndrome de Stendhal, não sei Não, se vocês conhecem, não. eu não A conheço. Essa síndrome de Stendhal, eu estudei um pouco, porque quando eu estava lá em Florença, morando lá um períodozinho, né? Essa síndrome é um episódio de despersonalização que acontece em cidades de arte. Então, ou seja, a arte, né, como input para acontecer um processo interno. E o interessante é que eles foram observando que as pessoas, ao saírem dessas situações, dessas cidades, Florença, Roma, que foi muito estudado essa síndrome, acabava esse episódio. Então, o primeiro estudo que o pessoal da psicanálise lá de Florença, porque eu tive contato lá, estudava no viés da identificação projetiva. Então, assim, esses estados entre sono, sonho, sonhar, acordado, né, vigília, sono, enfim, como um processo sempre de identificação projetiva e, no caso das cidades de artes, uma possibilidade de ver o nu, o pecado, tudo aquilo, né, que, por exemplo, Florença, todo mundo sabe que é conhecida como museu a céu aberto, e é mesmo, né? A todo momento você vê um dedo, vê um nu, vê anjo, vê, né? Então, fiquei pensando e já li algumas coisas do Mark Solms, né, que é um neuropsicanalista, né, sobre a questão da identificação projetiva como um processo. E fiquei ali, envolvida ali, eu não li o conto, tá, Marta? Eu comecei a ler, não tive tempo, mas Uhum. com uma identificação projetiva com objetos internos, né? E aí, assim, eu acho que é só isso aí. Não sei se eu falei muita coisa, mas foi o que passou aqui comigo. Estou querendo Tá ver seus ótimo. comentários, que são sempre, né, assim, maravilhosos, Marta. Obrigada, Virginia. Várias ideias, né, gente? Quando eu propus assim quando eu me propus a trazer o conto, primeiro que eu acho que eu tô com uma ideia de também ouvir vocês, porque eu acho que esse conto ele é aberto, né, a, a muitas possibilidades, né? Eu gosto muito desse conto e acho que ele traz a gente fica sempre transitando entre o que ele está contando, o que está acontecendo com essa protagonista, né? A Verônica falou que ela não tem nome, e eu pensei assim, talvez seja uma forma de a gente se identificar, né? Com um estado ou com outro, assim, que um pouco é a forma que a gente tem de ler ele, né? Se identificando com ele, né? Mas eu acho que esse conto, ele propõe o trânsito. E eu acho que essa foi uma das ideias que eu tive quando eu propus sono, sonho e sonhar. Porque eu acho que a nossa tarefa, ela é uma tarefa, né, de trânsito, né? Nós estamos todo o tempo trabalhando com cesuras. E a cesura é a possibilidade de crescimento, né? E uma coisa também que eu pensei é que esse título do conto, sono, é uma coisa intrigante, né? Porque podia ser sonho, podia. E sono também é algo que fica muito aquém do sonho,
normalmente, quando a gente conversa, não se fala do não dormir e se fala do sonho, né? Mas o sono parece que é só para dormir, não é uma coisa assim, um espaço transitável, né? Então eu fiquei pensando que nesse desconhecido todo de onde começa o sonho, eu quis incluir o sono, né, como um espaço gerador, né, nesse trânsito dessas possibilidades, né? Então, então essa proposta do conto, eu acho que é um exercício que a gente faz de trânsito para não estacionar num determinado ponto, numa determinada patologia, numa certeza, né? Então, assim, essas ideias que vocês estão trazendo, eu acho ricas em função disso, assim, porque propõem um trânsito, propõem ideias que circulem, né? Não tem uma ideia sobre o conto, né? Tem muitas ideias, eu acho, que podem suscitar esse conto. Eu acho que a Patrícia quer compartilhar com a gente a ideia dela. Diga, Patrícia. Marta, bom, primeiro, assim, te agradecer pelo estímulo de eu li uma vez, por ter o estímulo e li para esta atividade mais uma vez, e eu acho esse sonho, sonho, este conto encantador, né? Então, te agradecer assim também, eu acho que tu fazes um apanhado super rico sobre esse trânsito do sono, sonho, sonhar. E, bom, várias coisas me suscitaram. Nessa última leitura, né, que eu fiz, uma das coisas que eu pensei foi assim, bom, o Murakami, ele gosta de nos provocar, né? Porque o tempo todo a gente fica naquela... a gente não sabe o que se trata. É sono, é sonho. Sono é o que a personagem menos sente. Ela vive naquele momento onde ela poderia dormir, mas tá dormindo, tá vivendo, tá sonhando, tá. O que ela tá fazendo? O que tá acontecendo ali, né? No final, aquele final também nos deixa, hã? Que tá acontecendo? Ela agora se dá conta que ela tá sonhando o tempo todo, ou não, ela estava acordada e de repente ela desmaiou. E então essa provocação da gente nunca saber, né, onde é que a gente tá. Eu acho que o autor do conto assim nos provoca e acho que estimula, né, a gente poder também transitar por diferentes estados mentais e pensar neles como possibilidades sempre existentes nesse conto o tempo todo, né? E acho que se aproxima muito, muito do que a gente, da nossa escuta também, eh, dos pacientes. Então, assim, eu também fiquei, enfim, quero te agradecer pelo estímulo e dizer, assim, que estou muito feliz, assim, de ouvir a- as participações, de te ouvir e poder pensar e discutir esse sonho tão rico. Sonho, olha eu. Obrigada, Patrícia. Mônica, Então, Marta, queria assim primeiro te agradecer, que é muito prazeroso para mim te escutar e acho que sempre de uma grande aprendizagem, um aprofundamento, né, nas ideias do Bion e particularmente esse conto, eu acho que eu já tinha lido em algum outro momento e por vezes ele me passa. É interessante isso, né? Quando ela fala no sono, no sonho, no sonhar, eu não sei se nos momentos que ela fala do sonhar, ela não está mais, diremos, não tanto dormindo propriamente dito no sono, como
talvez o que a Maria falou ali da cesura, do que o Bion fala, né, muito, uma coisa muito vívida, sabe? Muito, bom, muitas coisas para pensar, Marta, muitas coisas. Isso é muito bom. Isso me deixa assim muito feliz em poder te escutar e ficar, sabe, pensando nessas diversas possibilidades, né, desse conto e, bom, da tua apresentação que foi maravilhosa. Muito obrigada, Obrigada. Marta. Essa possibilidade, né, que nem o Adir falou, assim, quando é que ela está dormindo, né? Quando é que ela pôde dormir, né? É Que uma, para mim fica, pois é, né? porque para mim fica assim, ó, será que ela efetivamente estava dormindo naquele momento que ela falava que das 10 às 6 o horário, eu não sei, eu não sei se aquilo, tu entende, na fantasia dela, não sei se aquilo era o sonhar ou era a atividade ou é o que que era, né? Uhum, Dentro do universo dela. sim. Muito bom. Obrigada, Marta. Sandy. Oi, Marta. Oi. Enquanto tu lia o conto, agora ouvindo as outras colegas falar, eu fiquei pensando um momento assim, se importava se ela estava dormindo ou acordada, né? Que talvez o mais importante fosse o sonhar mesmo, né? Dormindo ou acordada. E aí eu ficava, chegou uma hora que eu queria saber, né? Tu ia lendo e eu pensava, ai, será que ela tá dormindo ou ela tá acordada? E aí, conforme foi indo a leitura, eu pensei assim, ai, mas tá, não importa, né? O importa é isso que vocês falaram, né? Desse trânsito e da vivência em si, né? Da coisa, né? Não sei se o acordar ou dormir, é, né? Sei lá, se sonhar acordado ou sonhar dormindo é melhor ou pior ou mais importante, né? Talvez não seja nem isso, mas o conteúdo em si, né? A coisa em si, assim. Então, me ocorreu muito nesse sentido. Ângela. Tá desligado teu microfone. Eu não consegui ler, Marta, sim, mas gostei muito. Eu te escutei e tentei fechar, tentei, não, eu fechei os olhos para tentar escutar melhor, né? E eu achei muito interessante, gostei muito e na realidade eu tentei sonhar, né? O sonho um pouco a partir daí. E a sensação que me deu, achei, teve aquela parte meio, parece que foi também um processo assim de trânsito em que para mim veio aquela ideia daquele homem, né, que na minha cabeça, claro, a gente pode enxergar por vários vieses, mas na minha cabeça quando vem aquele regador, né, e rega os pés dela, né? Eu fiquei pensando num sonho ali que ela teve e uma elaboração de algumas questões que ela, dentro do que eu te escutava, parecia que então aí ela abriu um espaço ali para viver o sonho acordado ali. E ela busca, a partir daí, várias questões que foram deixadas na vida dela, né? Várias lembranças, vários produtos ali, conteúdos latentes, que daqui a pouco aí ela foi construindo e foi lendo Dostoiévski, lendo. A sensação que eu tive que foi a partir dali, assim, me deu gerou assim algo ali do processo do trabalho da função alfa, eu fui por esse caminho, claro, depois a gente vai construindo assim, né, imagens, né, e eu gostei muito, achei, me senti super bem, assim, foi muito, me energizou à noite, né, Legal. vitalizou, né, o teu trabalho, estava muito bom, te agradeço. Ai, ai. Uhum. Rafa, Ah, desculpa.
gente, alguém porque eu queria... não sei. Não, eu não sei levantar a Tá, mãozinha não te aqui, não preocupa, sei. Bernadette, eu vou Desculpa. dar a palavra para o Rafa, depois eu passo para Sim, ti, pode claro, ser? claro. Desculpa, Tá. claro. Imagina. É, outra bacana escutar assim, né? Várias ideias, vários pensamentos assim. E aí eu lembrei de um outro aspecto que me chamou a atenção na leitura, que é a diferença de quando ela viveu, acho que foi na adolescência, né? Na juventude, aquele período de insônia e tal, para esse período que ela descreve, né, mais detalhadamente. Porque na primeira vez ela relata algo como que me trouxe uma ideia assim de algo mais conectado assim. Por exemplo, ela não tinha não conseguia dormir, mas ela sentia sono e não o suficiente para dormir, mas ela sentia fisicamente, né, o cansaço derrubava algo que ela segurava e, enfim, tinha toda algo que me traz uma ideia de que tem uma conexão ali, tipo, se tu não dorme, se tu não descansa, tu não relaxa, o corpo sente. E nessa descrição que ela traz em detalhes, e é muito interessante o autor como ele descreve, né, pormenores, assim, é o oposto, né? E de uma energia, assim, para natação, dobrar o tempo e por aí vai. E aí eu fiquei pensando nisso, assim, sem sono, mas muita energia, né? E aí uma questão também dentro disso que me chamou a atenção foi o quanto, nesse período que ela estava vivendo, embora ela traga ali um certo reencontro, aliás, um importante reencontro, né, com a leitura, com coisas que ela gostava, que ela fala do ensino fundamental e tal, dos livros, toda aquela questão de que ela comprava os livros e tal, mas me parece um certo ensimesmamento, assim, em que ela se recolhe mas acordada, né? Porque ela fala, por exemplo, se ela encontrava na natação alguns amigos, ela só cumprimentava, se chamava, ela cantava uma desculpa. Tinha aquela questão do marido, que ela estava com dor de cabeça, e o filho dela, que ela fala assim, eu amo meu filho, mas ela ficou olhando assim, ele vai crescer, eu acho que eu não vou conseguir amar e tal. E me chamou a atenção isso, assim, de um certo distanciamento, ou até um certo romper, talvez, com esses vínculos e ficando ela com ela mesma, no sentido de se auto, se retroalimentar, né? Só com a questão da leitura e ficar ela com ela. E isso me chamou a atenção, assim, sei, nada muito conclusivo, mas me deu, sabe, me trouxe elementos para pensar nisso, assim, desse distanciamento do social para ficar só nessa questão interna, assim. Marta, tu quer comentar alguma coisa? Ou eu posso passar a palavra para a Bernadette, depois para o Adir e depois para a Maria? Eu só falar uma coisa que como é interessante, né, as relações que um faz, né, porque cada um de nós faz uma relação e eu acho que essa essa é uma questão, né? Nós vamos desenvolver um trabalho, uma tarefa a partir da nossa mente, né? Agora o Rafa estava falando, né, dessa relação não dormir e ficar sonolenta, não dormir e ficar acordado, né? Que é isso, né? É um outro estado mental, né? E aí tu disseste, né, que é uma ideia, né? Por isso que é importante, eu acho, a gente transitar, porque no trânsito e nesse sustentar, né, o que o Byung chamava de capacidade negativa, mas esse sustentar essa incerteza é a possibilidade de a gente ter uma nova ideia, né? Porque aí tu usa, né, esse termo que eu achei também interessante, estava menos conectada. Ela estava se sentindo muito lúcida e tu leste, e ela estava menos conectada. Por exemplo, né? Não sei se era isso, mas... Então, assim, eu acho que, na verdade, eu acho que esse conto, ele é um exercício, né? Para gente, para nossa mente,
né? Como a gente lê ele, né? Sandy também falou isso. Como tu lê ele, o que que tu busca? Parece que a gente está no. Então a pergunta é: a gente está lendo conto ou a gente está pensando no conto, né? Quando a gente está lendo conto. E Então, assim, ao mesmo tempo, agora te escutando, eu fiquei pensando nesse nesse intervalo, até antes eu comentei, né? Eu disse assim, em algum momento pensar assim, tantas horas vão para o sono. Em algum momento, e alguém comentou a questão dela de não ter nome no personagem e a gente se identificar, né? Em algum momento da leitura, assim, eu cheguei a pensar, eu saí um pouco assim da leitura, eu pensei assim, nossa, esse tempo de dormir, se não tivesse sono, dava para fazer tal coisa a mais. Estudar isso aqui, aprender aquilo lá, mas tem tempo de dormir. Então a gente vai e volta, né? Esse trânsito assim. Bernadette. Então, nossa, eu estou viajando, viu, Rafael? E aí, assim, juntando um pouco, né? Eu estava pensando por que que me veio a questão da síndrome de Stendhal, que é um episódio de despersonalização, onde se perde o sono, se tem um quantum de energia muito, muito acelerado. E aí eu me fiz uma pergunta, e só para deixá-la mesmo, assim, pensando no conto, né? Será que sonhar é um momento de despersonalização, né? Onde eu vou tendo mais lucidez? Não sei, pensei isso, era só para deixar aqui o que eu estava juntando aqui de vocês. Adir. Eu tava aqui pensando também na questão da simbologia, né, do conto. Quando ela fala, por exemplo, que ela, ao pensar estar dormindo, ela vê a silhueta, uma sombra, que vai se delineando na forma de um homem, de um ser masculino, de um velho, segurando algo redondo e que ela identifica como um regador. E ele rega os pés dela. Ora, analogamente, quando a gente quer fazer algo germinar numa plantação, a gente rega. Então, fundamental para que algo germine, para que algo floresça, para que algo nasça. E a partir daquele momento, ela levanta e passa a decidir, então, não dormir para poder sonhar. E é interessante também que quando ela se permite isso, ela entra nesse sonho não sonho, sonho realidade, e ela mesma se pergunta, isso é real ou isso não é real? Talvez ela se questione. Mas quando nós estamos sonhando e que esse sonho, ele não é um sonho tranquilo, mas pode ser um sonho pesadelo, o que mais nós desejamos é acordar. Quando nós vemos alguém sonhando e temos pesadelo, nossa primeira ação é de balançar a pessoa para que ela desperte do sonho ou do pesadelo. E ela teve isso simbolicamente quando ela estava no carro e, mais uma vez, duas silhuetas de homens, dois homens, um cada lado, balançava o carro dela, talvez simbolicamente, para que ela despertasse do sonho. Ou continuasse a sonhar, enfim. Foi o que me ocorreu, assim, pensando na simbologia que ela trouxe, né? O personagem trouxe. bem interessante, Adira, a tua relação, assim. O germinar achei muito interessante. Não tinha pensado nessa possibilidade, né? Que ela, a partir dali, ela começou a fazer coisas que ela queria fazer, né? Nessa vida monótona, que descreve, assim, também um jeito, o conto fala, né? De estados também muito diferentes do viver dela, né? Maria. Bom, eu primeiro queria dizer que eu morri de inveja da Bernadette,
Morri de inveja tua de ter estudado como cidadania. Tu não devia ter contado isso assim nessa hora da noite. Já vai começar problema no meu sonho ou no meu sono hoje, porque, inclusive, porque eu achei fantástico a Marta trazer ele, porque ele, na minha opinião, foi quem melhor respondeu a Pasternak agora. Então, ele de novo volta a ter uma importância bem grande, inclusive para nós, né? Então, que bom que tu compartilhou, Bernadette, para a gente poder usufruir um pouquinho dessa experiência, né? Outra coisa que eu também queria contar para vocês, assim, é que eu não gosto do Murakami, não gosto desse conto, e começo a gostar muito porque a Marta gosta, e como eu gosto muito da Marta, isso foi uma associação que foi indo. Então, eu leio esse conto sabendo que tem alguém que gosta e que há de ter coisas para eu gostar. Porque esse conto em mim, ele me causa angústia, e eu não gosto do jeito que o Murakami escreve, e tenho uma grande tolerância, principalmente porque a Marta gosta. Então, eu acho que isso também é um passo a passo, que também é outra revelação, né? E quando a Ângela falou, eu nunca tinha levado a sério a ideia de que ela cita que a personagem, então, quando acorda, vai ler a Ana Karenina, né? Que é o romance de paixões, de questões assim do que se pode viver, do que não se pode viver, com quem a gente pode viver, o que a gente faz com o desejo que não está incluído na vida que a gente tem. Quando a Ângela chamou a atenção de novo para isso, né, eu pensei assim, bom, então a gente pode pensar se essa personagem ela estava com insônia ou ela estava vivendo, ou se preparando para viver. Quando ela não dorme e vive, porque pensa, começa assim a ler um romance que tem traição, que tem quero ir, não posso ir, mas eu vou, mas o que que eu faço? E o meu irmão e não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem, uma intensidade absoluta, o quanto talvez ela esteja se preparando para as coisas que ela quer viver, que ela quer sonhar. Então, assim, o quanto a necessidade de também ser capaz de sonhar acordado, e daí de novo volto para o teu trabalho, que eu achei maravilhoso, porque assim, tá bom, então o que é sonho, né? Que talvez quando a gente consegue pensar e levar a sério esse pensamento, não só na ordem racional, a gente esteja treinando para uma vida onde os sonhos podem ter uma possibilidade de se realizarem. Porque quando está fechado na vigília, a gente sonhar com aquilo que não é racional ou óbvio, talvez a gente não consiga mesmo dormir, porque o susto que deve dar sonhar com algo que a gente não se acha nem um pouco capaz de pensar acordado, deve trazer muitas dificuldades também, né? Então, eu acho que também a escolha que o Murakami faz do título do livro que ela pega para ler, e tudo vai se transformando, e ela vai olhando para a vida dela e vai dizendo, ai não, mas tá difícil essa vida, mas pode ter outra vida. Eu acho que também deve ser um ponto de passagem, né? Quase como se fosse, bom, mas então eu vou sonhar. E aí posso dormir e não me preocupo mais com o que é sonho e o que é dormindo, né? Eu acho que esse conto, ele é paradoxal, né? Mas eu tenho uma ideia, assim, de que precisa também de continente para esse sonho, né? Precisa de um sonhador. Eu fiz essa analogia, né, que o Bion fala, precisa-se de um pensador para pensar pensamentos, né? E eu coloquei, precisa de um sonhador para sonhar o sonho. E, na verdade, eu acho que esse conto se apresenta essa pessoa, primeiramente, com uma vida que ela estabelece super, uma vida assim, uma rotina, que ela escreve um diário e se ela deixa de escrever, ela já não sabe mais qual é o dia que ela está escrevendo, de tão parecido que é. Tem esse pré,
catastrófico no conto, que é assim um silêncio, assim, uma coisa assim, por baixo da latência tem a turbulência, né? Tem um silêncio e daqui a pouco isso começa a se movimentar, né? Mas aí é que também entra a questão, né? Até onde vai esse sonho? Porque eu acho que isso que tu falaste, né, Maria, há que se ter uma capacidade de sonhar de dia para poder sonhar de noite, porque senão fica muito assustador. Então, assim, se a gente também colocar do lado, assim, a vida monótona e o sonho que ela começou a sonhar, né? Acho que apareceu uma mudança catastrófica, que é a questão, assim, de que no final, né, do conto, ela diz assim, eu tô presa numa caixinha, né? Parece que a cabeça dela se transformou numa caixinha, né? Se é que isso se passou na cabeça dela, a cabeça dela estava uma caixinha pequena demais para tanto sonho, né? Talvez ela precisasse viver mais também para poder sonhar mais e viver mais e sonhar mais, né? Ivandra. Marta, então, primeiro tenho que te agradecer, porque há tempo eu queria ler o Murakami e não tirava um momento, então, que bom que tu indicasse o conto, porque aí eu li e eu amei. E tinha já te falado no privado que eu tinha adorado, assim. E a minha primeira leitura foi como ler um romance, como ler um livro de literatura. E aí o que ficou para mim foi incrível, ele deixa o livro em aberto para que a gente possa seguir sonhando. E eu achei isso fantástico. E aí, a partir do momento em que tu começa, né, a trazer hoje a tua fala e as coisas que tu vai trazendo teóricas, depois quando tu faz um resumo e finaliza ali dizendo, né, que ela fala, estou presa nessa caixinha, eu pensei, bom, tinha todo um trânsito que tu foi nos trazendo de várias formas ali, e quando ela relata isso, ela tá, eu fiz a minha ideia, o meu sonhar foi ela acordou e está extremamente triste por ver que parou, o trânsito terminou. Se ela puder voltar àquele estado de trânsito, ela talvez fique mais feliz quando ela se depara com a não possibilidade de movimento, ela se entristece e o livro para por aí também. Então, eu achei muito interessante esse olhar, né, e essas possibilidades que o conto traz sobre inúmeras coisas, né. Eu pensei muitas, assim, acho que essas foram algumas. Fiquei pensando também sobre o título, né, Sono, que nos aproxima de algo do biológico, e que o livro, o conto, o tempo inteiro nos aproxima do psíquico, do mental e não do biológico. Então, fiquei pensando nesse paradoxo que talvez a gente possa pensar também a partir do título, né? E adorei ouvir os colegas, assim, porque foram tantas coisas que cada um foi trazendo, que vai suscitando novos e novos sonhares dentro de cada um, eu acho, né? Muito bom, muito obrigada pelas trocas e por te ouvir, Marta. Obrigada, Ivandra. Na verdade, esse trânsito é o que possibilita que se abra, né? Essas ideias novas, né? Senão a gente fica encerrado numa caixinha e não consegue sonhar, não consegue ir além, né? Não consegue pensar outras possibilidades, né? Eu achei muito legal quando tu falaste, né, Ivandra, que tu tinha achado que o autor tinha deixado o conto aberto pro leitor dar um fim nele, né? O que tu acha disso, leitor? Eu acho que também é uma possibilidade, né? Que ele tenha escrito e tenha deixado para quem lê diga sobre o conto, né? Mas realmente eu acho que é muito legal assim a gente pensar
quantas possibilidades tem, né, de compreensão, de possibilidade de compreensão, né? De um conto que, na verdade, ele traz muitas incertezas, né? A gente não sabe, todo o tempo a gente fica sem saber o que mesmo está acontecendo, né? Maria Luísa? Então, assim, agora pensando, ouvindo vocês, eu fiquei pensando aquilo que não adormece dentro de cada um de nós, né? Então, me leva a pensar, sim, muito nesse movimento da cesura, né? Do sonhar, do sono. Eu acho que eu vi muito ela, né? Quando ela pôde se permitir a sonhar e poder se permitir a essa abertura para a vida, né? Porque ela vivia em função, né? Daquela família e ela ficava, sei lá, em segundo plano, né? Então, me leva muito a pensar nisso, né? Nesse movimento, o que é que não adormece dentro de nós? É esse movimento do dormir, do sonhar, de estar acordado e poder se possibilitar, né? Como ela, né? Eu acho que como a colega falou, não tem um fechamento desse conto, até pela possibilidade de poder sonhar, né? E eu acho que eu vi muito isso nessa pessoa, né? E ela bastante jovem, com 30 anos, me parece ali, pelo que eu não consegui ler todo o conto, mas essa possibilidade, né, de poder sonhar e poder viver, né? Porque ela vivia muito em função do outro, né? E eu acho que isso me faz assim pensar muito, né? Aquilo que não adormece dentro de nós. Uhum. Não, é Mas muito parabéns, interessante assim, essa gostei muito do que tu trouxe, Marta, parabéns. essa tua indagação, ela é muito interessante, né? Porque me ocorreu assim, o que não adormece é aquilo que quer viver, né? E muitas vezes por essa impossibilidade ou por infinitas impossibilidades também que se tem de sonhar, isso pode se transformar no louco, no alucinado, não só no não dormido, né? Mas que segue querendo talvez um destino, né? Querendo viver, né? Uhum. E essas possibilidades eu acho que são possibilidades que se apresentam talvez dentro desse espaço que a gente propõe que seja um pouco maior que uma caixinha, né? Quando a gente consegue também transcender, né, das psicopatologias, assim, e eu acho que eu trago muito o Bion, eu faço esse histórico, porque eu acho que essa possibilidade de a gente... o Bion coloca isso, né, no texto da cesura, a psicose menos a neurose, nós sempre estamos vendo alguma coisa menos alguma outra coisa, né? Mas é o ser humano que a gente está se relacionando, né? É uma pessoa que está ali. E, e eu acho que manter a incerteza, né? Eu acho que é a possibilidade que a gente tem de poder participar desse processo de deixar viver, né? E deixar adormecer, né? Porque como o Bion diz, né? Tu só pode dormir se tu puder estar acordado, porque quem não está acordado também não dorme, né? Quem não pode passar por esse processo de transformação, né? Fica preso num nome, fica preso num espaço, né? Sem o trânsito. Mas, gente, eu gostei muito de ouvir vocês. Eu não sei se tem alguém que queira colocar sua ideia, né? Eu gostei muito da participação de vocês nisso que eu trouxe, né? Eu deixei em aberto também quando eu trouxe o conto para agregar ideias novas.
E eu estou muito agradecida, estou achando muito legal e agradeço muito o Instituto Bion, a vocês, né, da diretoria, do científico, dos 30 anos, né, da festa que vai ter, Uhum. né? E muito obrigado. A Só tenho a gente que agradecer. agradece a tua disponibilidade, Marta. Eu, no começo da nossa reunião, eu falei das enchentes, né? Porque eu acho que está todo mundo muito mobilizado com isso. E eu estava querendo dizer, então, que bom que a gente estava podendo falar hoje sobre o sonhar, e eu acho que foi isso que a gente fez hoje, sonhou junto. Porque à medida que cada um foi compartilhando a sua ideia, tudo aquilo que o conto suscitou, penso que a gente foi sonhando junto sobre as mais diferentes possibilidades que a mente humana é capaz de produzir. E assim a caixinha vai se ampliando, né? Então, eu fico muito feliz com o nosso encontro de hoje, foi um encontro muito bonito, fico muito feliz também com a participação e a presença de todo mundo. Fechou teu microfone. Eu percebi. A nossa casa está aberta para, enfim, para poder receber vocês toda vez que vocês quiserem nos visitar. Eu agradeço a presença, então. Muito obrigada. Então, Uma a boa gente noite. Boa noite. Boa Obrigado, noite. Até a Marta. próxima. Boa noite, Obrigada, boa boa noite a todos. noite. Obrigado, Boa gente. noite, Boa obrigada. noite. Boa Obrigada, noite. boa noite.